E eu quero continuar, amados, com a série Nova Vida, porque a nova vida nos alcançou através de Cristo Jesus. Amém? Amém ou não amém? Amém. Não deixa eu sozinho não. Cutuca seu irmão, de verdade, cutuca ele assim, fala assim, deixa o pastor sozinho não. Não, tinha uma época que a gente pregava só diante do celular, que até veio uma quentinha, e eu não vou esquecer da figurinha que fizeram, um meme, fizeram. Quando eu falo, gente, veio uma quentinha, eu não vou falar que foi a Ana que fez uma quentinha assim, e colocou uma marmita na minha mão, como se fosse uma quentinha. Mas quando a gente estava, muito carinho, né? Hoje eu falo que você está, né? Da manhã, né? Mas, amados, a gente tem intimidade de pai espiritual para filha para isso. Mas quando eu falava com a câmera, eu falava amém. Depois de 3 minutos vinha a palminha, vinha amém, depois de 40 segundos. Né? Porque estava no online. Então quando você estava assim, amém, depois de 40 segundos ia chegar. Só que já fazia 40 que eu já tinha enviado aqui, amém. Né? Mas agora você está no presencial, meu irmão, amém? Amém. Então não precisa ter um delay de 3 minutos, né? Até 3 minutos, deixa eu entender. Amém, pastor, amém, porque nem lembro mais do que é o amém. Então, amado, aquilo que você concorda com a tua vida, tome posse, celebre, louve ao Senhor, porque nós estamos aqui reunidos no nome dEle. E é para Ele, por Ele, são todas as coisas. Amém? Então, você diz, pastor, eu não quero dar glória a Deus. Eu não tenho glória a Deus, meu irmão. Você não é obrigado não, tá? Por favor, você não é obrigado. Mas é muito importante entender que todo ser que respira louve ao Senhor. Todo ser que respira. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que eu tenho uma nova vida. Eu tenho uma nova vida. E essa nova vida é através de Cristo Jesus. Nesta série, o pastor Cláudio esteve falando disso. E é verdade. Foi ministrado a primeira parte dessa série, a salvação. Onde eu estive ministrando, a Luciana também esteve ministrando a respeito de salvação, da série Nova Vida. Depois o pastor Cláudio, a Ana, a pastora Cíntia e a pastora Lúcia ministraram a transformação, também ainda da série Nova Vida, porque são etapas, salvação, transformação, e hoje eu inicio a nova etapa da série Nova Vida, que é multiplicador da palavra. Amados, eu fui salvo e eu posso dar glória a Deus. Você pode dar glória a Deus porque você foi salvo? Então eu fui salvo, eu fui transformado por Cristo Jesus. O Espírito Santo está do meu lado e eu profetizo, Ele está do teu lado também. Amados, então quando eu recebo isso, quando eu recebo coisas boas, o que eu faço? Eu multiplico. Eu multiplico. Aquilo que eu recebo e é bom, eu multiplico. Aquilo que eu recebo na minha vida e é bom, eu compartilho. Certa vez, eu soube de vagas de trabalho. E o que eu fiz? Eu compartilhei dessas vagas de trabalho. Porque eu vi como algo bom, eu multipliquei, eu compartilhei, eu multipliquei aquela informação. Só para mim que o meu retorno subiu totalmente. Então, muito obrigado. Então, amados, como é importante aquilo que é bom nós multiplicarmos. Aquilo que é bom você multiplica. Quando você é criança, quem aqui já foi criança um dia? Tem gente que não levanta a mão, acho que não foi não, você já nasceu mesmo. Amado, pensou o Edson nascer desse tamanho já, né? Mas amados, todos nós já fomos crianças. E quando a gente era criança e a gente ganhava alguma coisa, a gente queria contar sempre para os amiguinhos. Quem já fez isso? A gente queria multiplicar. Ai que legal, minha lancheira nova. Ai que legal, meu lápis novo. Não é sair se mostrando, olha eu tenho, você não tem. Não é isso não. Olha, Deus está revelando, aleluia. Seja curado em nome de Jesus. Não tem, não, mas você ficava feliz, olha que legal. Eu lembro que certa vez meu irmão comprou o primeiro tênis dele, que ele tinha um sonho. Quando ele comprou, ele chegou em casa, colocou o cadastro.
padaria buscar pão, tênis novo. Por quê, mano? Porque ele estava feliz. Aí queria mostrar para os outros? Não queria mostrar para os outros. Ele estava feliz. E assim, amados, quando nós recebemos a palavra de Deus, nós precisamos multiplicar essa palavra, porque nós temos uma nova vida em Cristo, amém ou não amém? Então nós podemos multiplicar essa palavra, amados. Mas e aí vem o tema desta manhã, que é autoridade e caráter. Porque dentro da nova vida em Cristo, nós não recebemos só uma nova vida, nós não fomos somente salvos e transformados, mas nós recebemos também autoridade e o nosso caráter é trabalhado. Nós recebemos autoridade no nome de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 18. Abra comigo a sua Bíblia. Mateus 28, 18. E ele diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Diga comigo, no céu e na terra. Amém? Amados, quando Jesus está falando que a Ele foi dada uma autoridade, Ele só consegue entregar aquilo que Ele tem. Jesus, Ele recebeu uma autoridade do Pai e Ele fez o quê? Transmitiu essa autoridade através do sangue dele sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas tem um detalhe, amados: a autoridade que vem do alto, ela deve ser carregada por um caráter transformado. A autoridade que vem do alto deve ser carregada por um caráter. Pastor, mas toda autoridade não é instituída por Deus? Sim, amados, toda autoridade é instituída por Deus. Umas de forma ativa e outras de forma permissiva, que Ele permite. Ele sabe, Ele direciona todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer. Mas não é porque Ele eu vou falar com Ele, vou pedir a direção dele sobre a minha vida, sobre aquilo que eu vou falar, sobre aquilo que eu vou compartilhar. Eu busco essa direção. Mas, amados, a autoridade, ela precisa ser carregada por um caráter transformado. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós vemos os reis de Israel. E depois que houve a divisão entre o reino do norte e o reino do sul, onde houve reino de Judá e reino de Israel, houve 19 reis. E desses 19, é isso? 19, né, pastor? Acho que são 19 reinos, 19 reis do reino dividido, depois de Salomão. E já era a palavra do Senhor para que houvesse essa divisão, mas agora não dá para entrar nesse ponto. Mas esses 19 reis, a maioria deles fizeram aquilo que o Senhor reprova. Era passado o reino de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Era passado uma autoridade. E por que esses reis faziam aquilo que desagrada ao Senhor? Porque não tinham um caráter transformado. Toda autoridade, amados, para uma nova vida em Cristo, precisa ser carregada por um caráter transformado. A minha vida e a tua vida, o Senhor já nos deu autoridade. Só que a pior coisa que tem é quando existe uma autoridade de uma pessoa desequilibrada, onde tem uma pessoa com caráter deformado. Pastor, eu não consegui entender, mas no passado, é exatamente por isso eu e você fomos alcançados pela graça. Aleluia! Não estamos mais no Antigo Testamento, mas vivemos, amados, as promessas de Jesus. Jesus já veio e se entregou na cruz pela minha e pela sua vida. E hoje nós temos uma nova vida em Cristo. E as nossas vidas são transformadas a partir do momento que eu abro para Jesus o meu coração.
dia após dia pelo Senhor. Dia após dia. Pastor, mas então assim, quando isso foi mudado? Quando Jesus veio à terra. Olha que interessante, amados. Jesus chamou os 12 discípulos. Ele chamou os 12, contou cada um deles. Pegou um coletor de impostos. Ele pegou um que era administrador. Ele pegou outro que era teólogo, que conhecia muito da palavra. Ele olha para Natanael e fala assim: não, aqui existe uma pessoa autêntica. Amados, então Jesus pegou vários tipos de pessoas ali. Vários tipos. E desses vários, quando eu falo vários tipos, várias pessoas com profissões diferentes, mas personalidades diferentes também. Sabe por que ele fez tudo isso? Para mostrar que eu e você também podemos ser transformados pela palavra e pelo poder dele. Diga assim comigo: não existe pessoa difícil. Não existe pessoa difícil. É uma pessoa difícil demais. Pastor, mas eu sou difícil demais. Pastor, você não conhece minha esposa, por isso você está falando isso. Você está falando que eu não conheço minha esposa. Não, mas não existe difícil mais. Creia, Lucas 1,37. Creia, Lucas 1,37. Se teu marido está difícil, Lucas 1,37 na vida dele. Se teu filho está difícil, Lucas 1,37 na vida dele. Se o teu trabalho está difícil, Lucas 1,37 no teu trabalho. Se a situação está complicada, Lucas 1,37 na tua vida, em todas as áreas. Porque para Deus, porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Está complicado, nada é impossível, meu irmão. Mas Jesus pegou esses discípulos, essas pessoas comuns de trabalhos, ofícios diferentes, personalidades diferentes, caráter diferente. Pegou até o ladrão do Judas. Por quê? Andava no meio normal de todo mundo, mas roubava. E a própria palavra fala que Judas era ladrão. E ele que cuidava das ofertas que entravam no ministério de Jesus. Que coisa, né, irmãos? Se a gente já quer colocar segurança, não, vou contratar uma equipe de segurança para cuidar dessa parte. Jesus falou: não, vai ficar com aquele cara, não, ele vai cuidar. Diga para o seu irmão: não há nada impossível para Deus. Mas, amados, o que aconteceu? Que Jesus, ele discipulou primeiro os 12. Diga assim: discipulou. Jesus discipulou primeiro esses 12, então, amados. Nós vemos que, falando de Pedro, que Pedro foi aquele durão para fazer as coisas. Quando teve encontro com o Evangelho, achou que sabia de tudo e queria continuar com os mesmos costumes, com as mesmas manias. E nós vemos quando Jesus estava para ser crucificado, ele se levanta, corta a orelha de Malco, e Jesus pega a orelha, coloca no lugar de novo e fala: Pedro, não é assim não, se eu clamar ao Senhor, ele vai enviar legião de anjos nesse lugar, não é assim não. E aí, quando Jesus estava para ser crucificado, Pedro nega ele, Jesus 3 vezes, amado. Poxa, mas ele já tinha passado 3 anos com Jesus, exatamente, amados. Jesus estava discipulando, moldando o caráter dele, para depois derramar o poder dele. E precisamos entender isso nas nossas vidas, que a autoridade, amados, ela precisa ser carregada, a autoridade por cima, e o caráter, carregar essa autoridade. Deixa eu te falar uma coisa: o Senhor quer derramar poder dele e autoridade sobre a tua vida, porém é necessário um caráter mudado. Pastor, uma coisa depende da outra. Se você quer viver de glória em glória, de vitória em vitória, sim. Se você quer só atuar em um momento específico, em uma cena específica, não. Por quê? Porque a palavra diz que o nome de Jesus há poder. Então, se você orar no nome de Jesus, um milagre vai acontecer. Mas vai ser específico. Dali você vai continuar andando de derrota em derrota, de cair em cair. Mas se você quer viver de glória em glória, de vitória em vitória, é necessário ter o caráter transformado pelo Senhor.
ter o caráter mudado. Amados, depois que Jesus discipula, depois que Jesus ele é crucificado, passa 7 semanas. Jesus volta sobre a terra, caminha 40 dias com os discípulos e tal, e depois tem a ascensão. E aí vem a festa então, amados, onde os discípulos estão todos reunidos. E aí vem a festa de Pentecostes. E aí vem o dia de Pentecostes e o Senhor derrama do Espírito Santo dele, dando essa autoridade, dando esse poder. Mas aqueles discípulos já haviam sido transformados até o ponto, amados, de quando Pedro é colocado diante de Nero, o imperador Nero, e o imperador decreta a crucificação de Pedro. Pedro olha e fala assim: olha, eu não posso morrer como Jesus. Se for para ser crucificado, tem que ser de ponta cabeça. Amados, aquele Pedro briguento, aquele Pedro que pegou Jesus, aquele Pedro que cortou a orelha de Malco, aquele Pedro que arrumava confusão, agora está totalmente transformado, porque o caráter dele foi transformado pela presença. Primeiro o Senhor transforma, depois Ele derrama o poder dele. Deixa eu te falar, Ele quer derramar o poder dele sobre a tua vida. Ele quer derramar a autoridade dele sobre a tua vida. O Senhor quer trazer as novidades, amados. E o que é o caráter? Abraham Lincoln, ele disse assim, caráter é como uma árvore, e a reputação como sua sombra. A sombra é o que nós pensamos dela, e a árvore é a coisa real. Caráter é o que você é, reputação é o que as pessoas pensam de você. Na sua nova vida em Cristo, o que as pessoas estão olhando para você e pensando de você? Pastor, eu errei lá no passado. Irmão, eu também. No meu passado eu errei. Fiz um monte de coisa que eu não devia fazer. Um monte. Não foi pouquinho não. Sabe, eu já taquei pedra no passarinho. Tem um monte de gente também que já tacou. E tem um monte que nunca tacou. Sabe, irmãos, um dia, no meu passado eu já bebi. Mas tinha um monte de gente beber nada. Não fazia nada, vou beber também. Esse eu não trem ruim, que é a garganta. O outro ruim não pouco. Sabe, irmãos? Uma coisa aconteceu comigo. Eu me arrependi, eu pedi perdão para o Senhor. Eu entendi, amados, que eu não tinha um problema, eu tinha um pecado na vida. Problema e pecado são coisas diferentes. Muitas vezes a gente quer resolver os problemas, só que os problemas são pecados. Pecado é pecado e problema é problema. Quando eu tenho um problema, eu resolvo. Eu estou com um problema na eletricidade, eu resolvo. Cacete, me ajuda. Resolvi. Tenho problema no carro, Valde, me ajuda, pelo amor de Deus. Resolveu, problema. Agora, se é pecado, não vai adiantar. Cacete, me ajuda no meu pecado, Valde, me ajuda no meu pecado. Eu tenho que me arrepender. Quando eu me arrependo, meu caráter é transformado. Diga assim comigo: quando eu me arrependo, meu caráter é transformado. Aleluia, Jesus. Amados, e o sangue de Jesus me cobriu de todos os meus pecados. E a palavra do Senhor em Miqueias diz que Deus, Ele pega os meus pecados e joga nas profundezas do mar, e deles não se lembra mais. E assim acontece na tua vida também. Acho que é Miqueias capítulo 7, versículo 19. Depois confirma, por favor. Sabe, amados, quando eu entendo isso, eu olho e falo: Senhor, esqueceu dos meus pecados, eu não vou voltar a pecar. Meu caráter está sendo mudado, meu caráter está sendo transformado. Algo novo está acontecendo na minha vida. Meu irmão, quando você se arrepende, quando você volta ao Senhor de todo o teu coração, o teu caráter começa a ser mudado, começa a ser transformado. E então o Senhor começa a derramar o poder dele, a autoridade sobre a tua vida. Então tudo começa a acontecer.
de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque vocês estão em Cristo. Segura aqui um minutinho. O bom procedimento na minha vida e na tua vida deve vir por quê? Porque eu estou em Cristo. Aleluia. Amado, o bom procedimento não é porque eu sou bonzinho, porque eu sou um menino legal, porque... Não, mas é porque Cristo está na minha vida. E quando eu erro, o primeiro a ser machucado é Ele, depois são as outras pessoas. Quando eu falho, o primeiro a ser machucado é Ele, depois as outras pessoas. Mas Ele continua dizendo: porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Fiz o bem, estou sofrendo. Glória a Deus por isso, porque em todas as coisas dá graça, Senhor. Na